Bem-vinda, bem-vindo ao nosso programa Igreja Sinodal, e para hoje nós temos dois temas muito importantes como desdobramentos da primeira Assembleia Eclesial da América Latina e que nos ajuda a lançar luzes também no caminho do Sínodo. Neste primeiro bloco nós vamos refletir sobre o desafio número 17, que é gerar uma conversão ecológica que favoreça a corresponsabilidade nas ações pessoais, comunitárias e institucionais a favor do cuidado da casa comum. E quem conversa conosco sobre este desafio é o irmão Afonso Murad. Ele é irmão marista, teólogo, escritor, ambientalista, doutor em teologia com especialização em comunicação e gestão, com ênfase em marketing, professor no ITESP na Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte. Irmão Afonso, muito bem-vindo aqui ao nosso Igreja Sinodal. Uma alegria contar com a sua participação. Obrigado, para mim também é uma alegria poder me comunicar com vocês. Bom, irmão Afonso, para a gente começar a nossa conversa, eu já elenquei aqui o desafio que a Assembleia nos propõe. Vamos ajudar quem está em casa a entender o que é conversão ecológica. A palavra conversão é conhecida por nós como um processo de mudança, seja da maldade para a bondade, da indiferença para o compromisso ou de um bem para um bem maior. O tempo da Quaresma é um tempo especial dedicado à conversão, e o Papa Francisco pede uma conversão ecológica, termo esse criado por João Paulo II, no sentido de que esse processo de conversão, de adesão a Jesus e a proposta dele, implica um jeito novo da gente lidar com a natureza, com o meio ambiente, com a água, o solo, a ar, os animais, as plantas, enfim, um novo estilo de vida. Irmão Afonso, como é que nós podemos pensar e promover uma pastoral para a conversão ecológica em vinculação com os organismos e instituições que trabalham no cuidado da casa comum? Bom, muitas dioceses, eu diria algumas mais do que muitas, estão organizando uma pastoral da ecologia ou uma comissão referente ao meio ambiente que atua junto com outras pastorais e faz essa relação da igreja com organizações não governamentais, iniciativas da sociedade civil. É uma presença pública da igreja na área ecológica. Mas eu creio também que há atitudes que a gente vai tomando em diversos pastorais. Por exemplo, catequese. Criar nas crianças uma consciência de cuidado da casa comum, perceber que elas fazem parte do meio ambiente, promover atividades de contato com a natureza, seja aquela em áreas de conservação, seja em parques, praças, quer dizer, de forma que a criança sinta que ela está em sintonia com o ambiente e ela precisa cuidar do ambiente. A mesma coisa podemos fazer com a crise ou com os jovens, que adoram caminhar, fazer experiências sensoriais. Então, as diferentes pastorais têm uma oportunidade de incorporar a questão ecológica e também, eu diria, uma questão institucional da igreja. É interessante você trazer para nós essa realidade que nós, às vezes, somos muito tentados a terceirizar a responsabilidade, e achar que o cuidado com a casa comum, o cuidado com a ecologia, com o meio ambiente, seja de alguns grupos. E trazendo essas pistas pastorais, aí com a catequese, com as crianças, jovens e, de um modo geral, como nós podemos trabalhar isso, E institucionalmente, você reforça aí essa questão do institucional. Como é que nós podemos trazer, não só para o discurso, mas também para a prática? Isso. Os espaços eclesiais, salão paroquial, o templo, igreja, os eventos que a gente promove, eles precisam ser ecologicamente corretos. Eu gostei muito quando trabalhei lá com uma prelazia na Amazônia, e Dom Zé Newton falou o seguinte: ele providenciou com a equipe da diocese que toda a comunidade tivesse, olha, aquelas comunidades ribeirinhas, prato
de louça, garfo e colher de metal, para caneca, para evitar a produção de resíduos. Me dá uma dó quando eu vou numa coisa de igreja, veja a quantidade de material descartável que vai... É lixo, gente. Então, a gente já começa a mudar de ideia. Vamos fazer um evento, como uma festa junina, como a gente vai reduzir a geração de resíduos, que a gente chama de lixo? Ou como reaproveitar material em vez de ficar comprando mais coisas que vai produzir lixo. Por exemplo, você vai fazer as bandeirolas, não vai comprar banderola pronta, você pode fazer de material que já está disponível para você. Então, essas atitudes vão configurando para os fiéis uma noção de sustentabilidade. Há uma paróquia aqui em Belo Horizonte que há anos atrás, quando ninguém falava em ecologia, fez uma coisa muito simples. Imagina, os tetos de igreja são enormes, né? Captou a água da chuva, fez uma caixa d'água enorme e, com isso, molhava a grama e ainda lavava a área externa da igreja. Quer dizer, quem chega lá fala, poxa vida, a igreja está preocupada com o meio ambiente. Hoje a questão da água é uma questão decisiva. Então, gente, as ações pessoais que você faz na sua casa se somam a essas comunitárias que a gente realiza nos espaços da igreja e também no bairro, com essas institucionais. Quer dizer, a igreja mostra que efetivamente a questão ecológica é importante para os cidadãos e para a nossa fé. Você trouxe aí o ecologicamente correto, o sustentável também como princípios aí para essa conversão ecológica que se dá no nível pessoal, se dá no nível comunitário, no nível institucional. A gente percebe que esse tema da casa comum, da ecologia, é muito caro ao Papa Francisco, que inclusive nos dedica uma encíclica sobre isso. Aqui no Igreja Sinodal a gente já teve oportunidade também de falar sobre alguns desdobramentos. E eu queria, irmão Murat, que você ajudasse a quem nos acompanha também a pensar, né? Nesse contexto da Igreja Sinodal, como ser uma igreja sinodal e, ao mesmo tempo, que seja ecológica? Eu penso que a Igreja Sinodal é uma forma da gente se organizar e viver comunitariamente, que escuta as pessoas, que valoriza o protagonismo de todos. Isso é o jeito da gente fazer. Mas com o tema da Igreja Sinodal não nos põe o que a gente deve fazer. E aí, no que fazer, aqui se põe a questão da ecologia. Então, as duas coisas se conjugam. E ainda queria acrescentar uma terceira para essas duas, que é o cultivo de uma espiritualidade ecológica, de agradecer a Deus os bens que Ele nos dá, de oferecer a Ele, de fazer opções de alimentação saudável nos nossos eventos eclesiais. E veja com a coisa simples, às vezes os grupos de igreja vão para um lugar fazer um fim de semana ou um retiro, lugar bonito, com árvores, com grama, fica o tempo inteiro dentro da sala. Ora, se você quer desenvolver consciência ecológica, precisa estar em contato com a sua irmã, terra, água, solo, ar. Então, fazer uma oração de manhã cedo, ou no fim da tarde embaixo das árvores, tudo isso nos conecta para que a gente sinta e perceba e tome consciência daquilo que o Papa Francisco fala no Laudato Si, bem no comecinho, que nós somos parte da Terra, que nós somos filhos e filhas da Terra, que ela é a nossa casa comum. É muito bom a gente observar esses pontos que o irmão Afonso nos traz. E até mesmo, né, nós que estamos aí bastante ligados aos fenômenos da urbanização, que estamos nas grandes cidades, encontrar brechas também para encontrar, né, esse cultivo da espiritualidade ecológica. Muito bom você trazer esses pontos para nós. Eu acho que o simples fato, às vezes, da gente abrir a janela, de poder olhar e recuperar aquilo de natureza, de ecologia, sentir o sol ou a chuva, a brisa, são formas de nos conectar e de gerar em nós essa conversão ecológica para o cuidado da casa comum.
Irmão Afonso Murat, que é doutor em teologia, é irmão marista, eu quero agradecer muito a sua participação e pedir que você deixe uma mensagem para quem está em casa sobre o assunto que nós conversamos. Meu amigo, minha amiga, dê o primeiro passo pessoal, na sua família, na sua comunidade. Quero deixar também uma dica, eu tenho no Instagram vários vídeos sobre o tema de ecologia do cotidiano. É Afonso Murat. Vai lá e visita também e acompanhe outros grupos e iniciativas na internet de forma a fortalecer essa consciência crescente. Muito obrigado. Olha aí, a dica importante para você crescer e fortalecer essa conversão ecológica e que sobre isso o Papa Francisco nos inspira. Na encíclica Laudato Si, que o irmão Afonso falou, eu também falei aqui, no parágrafo 217. Se os desertos exteriores se multiplicam no mundo, porque os desertos interiores se tornaram tão amplos. A crise ecológica é um apelo a uma profunda conversão interior. Eu vou ficando por aqui nesse bloco, mas fique comigo que daqui a pouquinho a gente conversa sobre o cuidado também com a economia com o sociólogo Eduardo Brasileiro. Até já! Estamos de volta com o nosso programa e agora a pauta é o desafio número 30 da primeira Assembleia Eclesial: promover uma economia solidária e sustentável. E para nos ajudar nesta reflexão, eu recebo aqui no estúdio o sociólogo Eduardo Brasileiro, ele que é integrante do Grupo de Reflexão e Trabalho para a Economia de Francisco e Clara, da PUC Minas. O Eduardo também foi delegado na primeira Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe pela Articulação Brasileira da Economia de Francisco e Clara. Também atua no NESP, o Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas. Eduardo, muito bem-vindo aqui ao nosso Igreja Sinodal. Muito obrigado, Marcos, meu irmão, pela acolhida e a todos da Igreja Sinodal. Tá ótimo, vamos então, né? Você já tem aí uma história também de atuação, de ligação com essa temática, né? Não só pela formação, mas antes de falar da economia solidária e sustentável propriamente, nós estamos num contexto social de individualização, né? Individualismo, uma sociedade também muito consumista. Como é que nós podemos despertar a solidariedade nessa sociedade que apresenta essas características? Que maravilha essa pergunta, porque é o tema que mais importa para a vida do povo, né? Como uma economia pode estar a serviço da vida, né? E nós temos uma realidade onde a nossa economia foi formada para o interesse de pequenos grupos, pela formação da propriedade privada, pela formação da empresa, e a gente tem uma realidade hoje que não responde ao todo da realidade brasileira. Veja só, temos 210 milhões de brasileiros, mas se a gente for olhar a população economicamente ativa, a gente que pode trabalhar, são 180 milhões, mas apenas 30 milhões de brasileiros têm trabalho de carteira assinada. Então há um problema nesse modelo econômico e nós precisamos discutir isso enquanto povo, pensar alternativas, porque economia, quando se fala de economia, nós estamos falando da administração da nossa casa, que é a casa comum de todos, né? O país, o mundo. Então qual é o rumo que a gente quer dar à economia? E aí duas palavras se sobressaem. Economia voltada para o cuidado da vida do planeta, então ecológica, e uma economia humana, cuidado especialmente para a vida humana e coletiva, e responder esse desafio. E é isso que nós temos como grande desafio para a nossa ação evangelizadora, como contribuir para isso, né? Acho que é interessante trazer para quem está nos acompanhando nessa noção da economia, porque principalmente num mercado, em uma sociedade capitalista, nós ligamos economia somente ao financeiro, à finança, né? E economia é um contexto mais abrangente, né? Exato. E quando a gente pensa economia no nível macro, as pessoas pensam, olha, economia são negócios de grandes empresas para gerarem riqueza. Mas nós todos produzimos todos os dias economia, consumindo, pagando impostos, tendo relações. Ocorre que as relações econômicas hoje elas são determinadas pelo mercado. Então, se uma grande empresa de fora do país vem, investe dinheiro e vai embora, acaba milhares de pessoas desempregadas. Como é que a gente pode construir uma economia voltada para a realidade territorial, onde a gente produza
e gere os frutos para o nosso território. A maior parte das grandes corporações que geram emprego hoje, esse dinheiro vai embora para outras nações e para outros cofres. Não fica no bem comum, no bem coletivo. Então, por isso que nós começamos a falar de economia solidária. Isso é uma interpretação que a gente dá nessa época histórica. Se nós formos olhar no começo do século passado e anteriormente, a própria Igreja Católica incentivou o cooperativismo. Trabalhadores que se reuniam e faziam propriedade coletiva de uma empresa e partilhavam os salários. O cooperativismo foi avançando, a própria ação católica. Nos anos 80 para cá, a Igreja Católica se soma a isso com as comunidades eclesiais de base e vai se formando isso que a gente chama de economia solidária. Mas para que uma economia solidária, né? Porque existe uma economia da morte, uma economia que é essa capitalista, que não garante emprego para todo mundo. Como a gente pode garantir emprego para todo mundo? Focando em dois movimentos. O primeiro, políticas públicas, que é o fomento a investimento, a gente que vai gerar emprego pela alimentação, pela agroecologia, pelas feiras de alimento, que combateria a fome, que é o grande problema do Brasil de 2022. E por movimento social de gente que vai se organizando nos territórios e conseguem pressionar, por exemplo, por um orçamento para tais investimentos. Então a gente vai percebendo que a economia vai nos ensinando a sermos também democráticos, porque a gente vai ativamente intervindo na realidade. Isso, para nós, católicos, nessa dimensão de sinodalidade, o desafio está num enfoque. Desenvolvermos a sinodalidade econômica, que seria, olha, um movimento das comunidades de se abrirem para essa realidade onde elas estão inseridas. Cada final de missa, se nós tivéssemos pessoas que fomentassem a feiras de economia solidária, nós teríamos muita gente saindo do desemprego, porque teria renda ali sendo gerada, trabalho e um pedido da própria Evangelii Gaudium que o Papa Francisco faz, que é a comunidade voltando a ser um núcleo de relações, que é não deixei que vos roubem a comunidade. Sim. Coisa que o capitalismo nos tirou com o individualismo, como você comentava no início, né? Você trouxe aqui um elemento bastante interessante para nós, que é de pensar essa realidade da economia no nosso ambiente, né? Naquilo que está mais perto da nossa casa, da nossa comunidade, da nossa paróquia, e vem de encontro a uma das orientações pastorais da Assembleia Eclesial, da qual você participou como delegado, e que é a seguinte: promover projetos solidários nas paróquias através de programas e empreendimentos na articulação com outros atores da sociedade. Você já trouxe aqui um elemento importante, né? Pensar ali naquele movimento pós-celebração, pós-encontro, pós-reunião de fomentar, né? Que outros projetos as nossas comunidades, as pessoas que acompanham a Igreja Sinodal, podem desenvolver para que elas colaborem, para que promovam uma economia que seja solidária e sustentável. Olha, Marcos, tem uma coisa interessante que é o documento que você cita foi fruto da escuta, né? Sim. Então as comunidades mesmos falaram que precisam na América Latina e no Caribe ter uma economia a partir da solidariedade. Aí veja qual é o desafio que nós temos, né? Que as nossas comunidades eclesiais sejam irradiadoras de relações com quem já produz novas relações econômicas. Nós podemos dizer que gente que trabalha no orçamento participativo, que discute economia no bairro, para onde está indo o investimento, para onde vai o dinheiro, é uma iniciativa. Como é que a gente faz para que a comunidade seja um espaço educativo, da gente entender para onde vai o orçamento? Para a gente entender qual é a renda per capita que é produzida num bairro e esse dinheiro que vai embora, que some, porque está sendo desenvolvido em mercados externos a nós. E isso precisa ser vivido por isso que a gente tem chamado de sinodalidade econômica, ou seja, que o espaço da comunidade viva, primeiramente, a escuta desses movimentos, para o povo saber que, olha, existe economia solidária, economia ecológica para a gente produzir renda, trabalho e relação, mas existe também gente que está se organizando para as pessoas saberem que a construção coletiva ela demora um tempo, mas ela é fruto de um processo muito genuíno de integridade da comunidade a partir de uma busca comum, a dignidade. Eu acho que também nós temos que olhar o orçamento que os conselhos econômicos nas paróquias desenvolvem.
como é que essa economia tem que estar a serviço da vida. De quem a gente consome? A gente consome do grande mercado, de uma grande rede varejista. Por que não vamos priorizar quem produz agricultura orgânica, quem produz cooperativismo, quem produz economia solidária? É a partir de mudanças do nosso consumo e da nossa forma de olhar para o dinheiro que a gente reposiciona ele. Não estamos a serviço dele, do valor X, Y. Estamos a serviço de que esse dinheiro garanta justiça socioeconômica. E aí a gente começa a potencializar ações. Um último exemplo seria os bancos de desenvolvimento comunitário. No Brasil, nós temos 120, que um deles, o primeiro, nasceu em Fortaleza, o Banco Palmas, de uma iniciativa da comunidade eclesial de base, que foi, olha, vamos colocar uma moeda a serviço da comunidade. E quem trabalha usa essa moeda para que esse banco gere moeda em real para distribuir para quem está desempregado. E como é distribuir para quem está desempregado? Gerar crédito, para que quem está desempregado fomente um novo negócio solidário e isso comece a gerar uma onda de cuidado e de defesa de uma dimensão econômica a partir do território. Então a comunidade nossa é um berço de potencialidades porque nós fazemos economia todos os dias. E podemos nos inspirar num assunto que pode ser para uma outra hora, em Francisco e Clara. Com certeza, são duas belas inspirações para a igreja, principalmente para essa dimensão, né? E se conecta muito com o que nós conversamos no bloco anterior com o irmão Murat, que é exatamente a conversão ecológica, né, para o cuidado da casa comum e uma economia solidária e sustentável que esteja a serviço da casa comum, né? Inspirados por Francisco, por Clara e pelos homens e mulheres que nos ajudam nas labutas cotidianas a melhor cuidar desse ambiente e formar realmente uma comunidade, uma igreja que seja verdadeiramente sinodal. Eu quero agradecer a você, Eduardo Brasileiro, sociólogo, e que tem aí uma experiência, tem contribuído ricamente com a nossa igreja para pensar propostas, né, e respostas aos desafios de hoje. Obrigado pela sua participação. Viu? Obrigado, meu amigo. E olha, para a gente encerrar o nosso programa de hoje, uma palavrinha do Papa Francisco, mas não é para reduzir a palavra do Papa, não, é uma palavra muito forte na Fratelli Tutti, parágrafo 179. Uma economia integrada num projeto político, social, cultural e popular que vise o bem comum pode abrir caminho a oportunidades diferentes, que não implica frenar a criatividade humana nem o seu sonho de progresso, mas orientar esta energia por novos canais. Obrigado pela sua companhia no programa de hoje e na próxima semana nós continuamos lançando luzes para uma igreja cada vez mais sinodal. Até lá!